queria te perguntar se você já ouviu falar em coaching. Esse termo era uma gíria utilizada nas universidades americanas para indicar um professor particular que preparava um aluno especificamente para algumas matérias. Ele deriva de coach, treinador, e rapidamente passou a ser utilizado no mundo dos espetáculos, dos esportes, como a designação de um treinamento específico. Hoje, coaching é amplamente utilizado também no mundo empresarial e eu recebo aqui a psicóloga e coach Elaine Pena, que irá nos ajudar a entender como esse processo funciona. Boa noite, Elaine, seja bem-vinda. Boa noite, obrigada pelo convite. Prazer receber você aqui para falar desse assunto interessante, desse termo que vai cada vez mais se popularizando, mas que as pessoas, apesar de intuírem o que significa, de utilizarem esse termo, às vezes não conseguem descrevê-lo, defini-lo com a profundidade que a gente quer ouvir de você também. Eu fiz aqui um pequeno resumo, não é, do que seria o coaching. E eu queria saber de você o que é isso na prática, não é? Se a gente consegue distinguir a psicologia do coach, se o coach ele acontece dentro da psicologia, como é que é isso? Na verdade, o coaching é um processo de desenvolvimento, né, individual ou de grupo, empresas, que busca uma performance, né, melhorar a performance do indivíduo. Desenvolvimento de talentos e habilidades, seja na vida pessoal, seja na prática profissional. E como é que esse processo se realiza de forma prática? A metodologia dele, né, vem ligada a técnicas que buscam firmar os valores da pessoa, né, entendendo um pouquinho das crenças. Então, leva o indivíduo a um autoconhecimento, né, para quê? Para que ele possa se realizar, se sentir mais pronto para o mercado, para a vida. Então não é simplesmente um adestramento, né? Não. Você pegar uma pessoa, porque usou-se muito a palavra treinamento aqui nesse nosso resumo, mas não é você adestrar a pessoa para algo que não tem nada a ver com ela. Então, primeiro, uma das etapas do processo é você descobrir o que a pessoa tem a oferecer e fazer com que ela, tendo conhecimento das suas aptidões, ela possa externalizar isso. Isso. Na verdade, o termo coaching, ele vem da Inglaterra, que era usado na Idade Média com os condutores de carruagem. Então, o termo coaching hoje, empregado nas organizações... É um condutor. Aquele que conduz. Nossa, que interessante. Né? Então, você ajuda o indivíduo, né, a se conhecer melhor e a saber quais as habilidades, quais as aptidões, como ele pode potencializar isso na sua vida ou de uma maneira assim mais urgente. Quem precisaria de um profissional de coaching? Qualquer pessoa que queira se desenvolver, né? Qualquer pessoa que queira melhorar sua performance no trabalho, na liderança, uma pessoa que quer mudar de carreira, resolvi, não quero mais fazer esta profissão, quero escolher uma outra profissão. Pessoas que são promovidas dentro de uma organização. Nem sempre quem é levado a uma liderança tem a habilidade de líder ou está preparado para aquela liderança. Muitas vezes o profissional ele é muito técnico, né, e não tem a habilidade da liderança. Então o coaching auxilia a desenvolver esta liderança. Nossa, que coisa interessante. Por que essa metodologia de trabalho ganhou tantos adeptos, Elaine? Na verdade, a metodologia ela busca o quê? Valorizar os valores, reconhecer os valores pessoais, né? Então, quando você tem seus valores e as suas crenças e consegue se comportar de acordo com aquilo que é importante, você consegue se planejar e alcançar resultados. Então, o objetivo do coaching é buscar resultados cada vez mais positivos, né? Então, buscar o quê? A excelência. Seja no que ele se distingue de outras metodologias? Quais as vantagens específicas do coaching? Sim, é foco, né? A gente trabalha com foco, ação, resultado e melhoria contínua, né? Então, o coach ele trabalha no aqui e agora, no presente, visando um objetivo futuro, algo que eu quero realizar, né? Há uma associação, né? É terapia. Não, não é terapia. Coach não faz diagnóstico, né? Coach faz assessment, que é reconhecer a personalidade da pessoa e as habilidades que ela tem, as aptidões que ela tem, né? E a partir disso,
faz com que a pessoa se evolua, né? Ele está disseminado em várias áreas? Sim. Hoje, o coach ele cresceu muito na área pessoal, né? Então, a gente tem aí profissionais na área do coaching nutricional, coaching de direito. São tipos de coaching? Sim, é a mesma metodologia empregada em várias áreas, né? Então, uma pessoa que, você, por exemplo, aqui na TV, precisa se vestir bem. Então, contrata um profissional que vai te ajudar, te auxiliar a como eu posso estar bem apresentável, né? Um executivo, como que esse executivo pode desenvolver dentro da empresa delegação. Muitas vezes um executivo, ele detém muito poder. Então, ele tem a dificuldade de disseminar esse poder. Então, o coach vai auxiliá-lo e aí a gente tem o executivo coach. Um trabalho bonito e desafiador, porque então o coaching daquela área também é desafiado a se especializar cada vez mais naquela área. Isso. Tem algum tipo de área na qual não dá para você exercer essa função de coaching? Na verdade, a gente tem coaching desde que a gente nasce. Para tudo. Nossos pais foram os primeiros coaches, né? Nossos professores foram os nossos coaches, né? Foram pessoas que nos ensinaram a viver. Nos ensinaram a fazer escolhas, né? Não definiram ou decidiram nada, mas foram nos ensinando a fazer as nossas escolhas. Por exemplo, um médico, como é que ele pode se valer do coach? Ele pode tanto profissionalmente, né? Buscar um trabalho mais humano. Um médico ele é muito técnico, ele precisa ter um contato com o seu paciente de uma forma mais humana. Então, de repente, ele precisa melhorar o seu lado emocional. Então, um coaching que vai ajudá-lo a ter um equilíbrio emocional dentro da sua profissão. Né? Quando surge um termo novo, quando surge uma metodologia nova, como é o caso do coach, que não é nova, né? Mas se configurou de uma forma nova. Isso. Você acabou de dizer que a gente tem coach desde que a gente nasce, então eu vou usar dizer que desde que o ser humano é ser humano, ele tem um coach por aí, não é? Verdade. Então, essa configuração que se apresenta hoje, não é? De uma forma nova, as pessoas costumam confundi-la com outras coisas também, de achar que coach é uma coisa que não é. Que tipo de confusão que acontece? Você acabou de fazer uma diferenciação da terapia e do coach, né? Isso. Também nas organizações, né? O coach ele entrou nas empresas a partir da década de 70, né? E a gente tem dentro das organizações os mentores, né? Os cônsules que vão fazer aconselhamento, mas eles vão dizer, eles vão ditar como fazer. O coach não faz isso. Né? O coach não determina o que você tem que fazer. Ele te leva a desenvolver habilidades de buscas estratégicas para uma ação efetiva. Né? Ele não te diz como você deve fazer. É você que vai buscar aquilo que é mais importante para você, para poder executar uma ação. Como é que a gente diferencia, por exemplo, um professor e um coach? Na verdade, o professor, ele te ensina. Né? Ele é um coach de aprendizado. Né? E ele também é um coach, mas a profissão coaching, né, é uma formação, né? Eu venho de uma formação pela Sociedade Brasileira de Coaching em São Paulo, né, onde são técnicas próprias, né, ferramentas para ajudar, auxiliar o coachee, que é o cliente, a reconhecer se ele está satisfeito com a própria vida ou satisfeito nas várias áreas da própria vida, até mesmo na espiritualidade dele. Né? Então, vai buscando estratégias através de uma forma de planejamento, realização de sonhos, né? Tem que descobrir qual o sonho que essa pessoa tem para poder alcançar o resultado. Então, a gente vê que é uma metodologia que aproveita a todo mundo, não é? Mas a gente também percebe que tem pessoas que têm uma maior facilidade na condução da própria vida que outras, não é? E no caso das pessoas que têm mais dificuldade, né? A quem você, quando que você olhando diria assim, não, essa pessoa realmente ela precisa de um coach? Quais são as características que colocariam em evidência essa necessidade para uma melhoria radical de qualidade da vida dela, né? Outras seriam muito ajudadas, mas estão bem, estão caminhando bem, tranquilo. Se valesse do coach, seria ótimo. Isso. Mas se não se valer por agora, vai continuar vivendo bem a sua vida, vai conseguir se direcionar. Outras não, outras têm muita dificuldade. Quais são essas características que você percebe e diz assim, não, uma pessoa que está experimentando isso, hoje seria muito ajudada
se tivesse um profissional como esse ao seu lado? A gente vê a dificuldade que a pessoa tem dentro das empresas, né, de comunicação. Pessoas que têm dificuldade diante de uma reunião ou de aceitar uma ordem de um superior. Então, precisa melhorar o relacionamento interpessoal, é onde a gente começa a identificar, né? É importante também entender que o coach ele leva a um equilíbrio emocional. Então, esse equilíbrio emocional vai fazer com que a pessoa tenha mais tranquilidade no relacionamento, entendendo as diferenças. Né? E aí a gente consegue identificar bem o coach. É claro que ver se a pessoa precisa de terapia ou coaching, o que seria isso? Né? O coach ele vai te levar para um futuro. Se a pessoa está muito presa ao passado, ela precisa trabalhar isso em terapia, porque o coach não trabalha o passado, né, as experiências passadas. Ele foca no que está acontecendo no momento para alcançar um objetivo futuro. O foco é no futuro.